Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos de volta com a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós vimos rapidamente a primeira introdução, o que de mais inicial tem as cartas de Paulo. Vamos ver o finalzinho dessa introdução e já falamos sobre uma das razões pelas quais Paulo está escrevendo a carta. Bom, as duas situações, as duas palavras-chave que Paulo usa sempre em suas cartas é a questão da graça e a questão da paz, de Shalom. Em relação à graça, ele sempre faz uma chamada ação de graça. Ele sempre começa com isso. Mas por que ele vai fazer uma ação de graça se logo em seguida ele vai puxar a orelha das pessoas? Que graça, ou seja, que razão para dar graça ele tem? Sim, ele tem. Ele tem porque não é só aquilo que as pessoas estão fazendo, mas é um encorajamento, um elogio daquilo que, mesmo sendo pouco, elas fazem de bom. Mas o principal da ação de graça de Paulo é exatamente aquilo que Deus realiza neles, e não o que eles estão realizando, mas principalmente o que Deus faz na vida dos coríntios. Então, é um encorajamento, é um elogio, é uma forma dele chamar a atenção de que eles têm, sim, muitas coisas para dar graça. Por mais que nós estejamos fazendo coisas, vamos dizer assim, erradas ou não muito certas, nós temos, sim, razão para dar graças. Qual é? A obra que Deus realiza em nós. A graça que vem do nosso Senhor em Cristo Jesus. Os seus aspectos são duplos, são duas coisas. Primeiro, em relação à palavra. Da graça, aquilo que Deus está realizando é Ele transmitiu verdade para os coríntios. E em segundo lugar, o conhecimento. Esta verdade que foi transmitida foi apreendida. Ou seja, existe aqui, amado, duas situações importantes. Primeira, quem transmita. Segundo, aquele que apreende a verdade. Então, a verdade que está na palavra, na mensagem de Cristo, ela tem que ser transmitida e ser transmitida de forma verídica, a verdade da mensagem de Cristo. E, em segundo lugar, que esta verdade seja apreendida, seja assimilada por quem está recebendo a mensagem. E ele diz que tem um testemunho para isso. E o testemunho é a vida dos próprios coríntios que foram transformadas. Então, por pior que esteja a situação, ela já está melhor do que quando Paulo foi há alguns anos antes ali. Porque a vida deles se transformou. A vida deles se transformou. Ele está dando uma correção no caminho, tá? Mas a vida não é tão ruim quanto eles tinham antes.
Eles só não entenderam ainda a profundidade da transformação que eles têm que manifestar. Mas eles mesmos são os testemunhos da validade da mensagem que Paulo está trazendo para eles, que trouxe para eles. E, portanto, ele está chamando a atenção para eles voltarem para um caminho que eles estavam andando corretamente e agora se desviaram. Por quê? Por que eles se desviaram? É exatamente esta a razão da carta. E o resultado disso é que não haverá falta de nada. Eles têm os dons. A palavra diz, porque não vai faltar dom, vocês têm o dom. Que dom ele está falando? O dom no sentido de salvação? Sim, isto é um dom. O dom do sentido de dom em geral? Sim, eles têm os dons. Os dons no sentido de capacitação especial do Espírito? Sim, eles têm isso. Deus é fiel e ele enriquece a vida de todas as pessoas. A nenhum deles está faltando algum dom. Eles receberam dons de Deus. Então, todos os salvos em Cristo, todos aqueles que são justificados, eles não têm falta de nada, porque eles recebem de Deus os dons da salvação, os dons em geral, os dons específicos. Deus é fiel. Então, se eles estão justificados por Cristo, se eles estão salvos, se eles têm dons, se eles têm coisas, Deus é fiel, porque Deus não vai deixar faltar nada para eles. Então, o que eles têm que parar é ficar desta picuinha, esta discussão entre este é melhor, aquele é pior, este é bom, aquele não é. Eu sou bom, você não é. Porque eu sou sábio, esse é inteligente, esse aqui. Tem que parar com esta picuinha, essa discussão infantil, ele vai falar mais para frente, desta falta de maturidade deles, porque todos foram chamados. O chamado é para todos, não tem uma pessoa. Só serão chamados aqueles. Os outros não são. Não, todos são chamados. Mas quem está no centro? Jesus Cristo está no centro. Então, se eu duvido de algo, se eu tenho dúvidas deste ou daquele, o que eu estou dizendo aqui é que eu não estou confiando no caráter de Deus. Então, o que está em jogo é o caráter de Deus. O caráter de Deus. Se Deus é fiel e se Ele está dizendo que todos foram justificados e que eles estão recebendo, e que Cristo está no centro, Ele é fiel para fazer isso. Se eu tenho dúvida, ou se eu discuto isso, se eu faço alguma discussão em relação a isso, significa que eu estou questionando o caráter de Deus. Haviam contendas? Sim. Eles estavam discutindo. Haviam facções. Era um espírito de facciosidade, de grupinhos. Nós achamos, quem diz nós, os estudiosos acham, e por tudo que nós lemos, nós achamos que Paulo, Apolo, Pedro estavam no centro desta discussão. Porque ele menciona Apolo, depois ele menciona Pedro, enfim. Então, havia provavelmente uma discussão, grupos que preferiam Apolo. Porque o Apolo, ele tinha um discurso bonito. Ele falava bem. Ele vinha de Alexandria. E em Alexandria existiam muitos filósofos que davam aulas. E ele foi formado em Alexandria. Portanto, ele tinha uma formação diferente. A formação de Paulo é uma formação junto aos mestres da lei. A formação de Apolo foi uma formação junto a
filósofos que estavam em Alexandria, que era um centro do saber daquela época. Muito provavelmente, então, a briga, a discussão, a intriga era por preferência. Paulo, Apolo, ele fala de Cefas. Quem é Cefas? Cefas é Pedro, né? E aí ele dá um puxão de orelha em todo mundo. Mas espera lá, Cristo está dividido? Então quem morreu? Foi Paulo que morreu por vocês? Então foi Apolo que morreu, né? Não, então foi Pedro que morreu por vocês. Não foi Cristo. Não. Então veja, Cristo é um. Esta é a mensagem central de Paulo e de todos os outros. Seja Pedro, seja Apolo, seja Paulo, todos eles ensinavam a mesma coisa. Eles ensinavam que Cristo é um e que a igreja é o corpo de Cristo e que a igreja era única, era uma. Portanto, o que estava no centro? O que estava no centro era a cruz. Se havia lealdade a Apolo, Paulo, Cefas, não, isso tudo tinha que acabar. A lealdade devia ser apenas a Cristo. E aí, Paulo começa a chamar a atenção deles para provavelmente a causa de tudo isso. Porque como Corinto e os coríntios, eles eram, na sua maioria, gregos. Haviam romanos, judeus, como nós vimos, né? Mas a maioria mesmo era grega, era uma cidade grega. E eles se baseavam muito na sabedoria humana. Então eles se diziam sábios, eles se diziam inteligentes, eles davam muito valor para isso. Então essa provavelmente era a causa primeira da discussão entre eles. O jeito de um falar, o jeito do outro falar, a sabedoria do mundo deste, a sabedoria do mundo daquele. E ele, Paulo, diz, opa, não é nada disso. Existe um contraste, sim, existe uma diferença entre sabedoria do mundo e sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo, ela não serve diante de Deus. Quem é culto, quem é inteligente, quem é sábio, quem é, sabe, com bastante cultura, segundo a sabedoria do mundo, não vai entender as questões de Deus. A sabedoria do mundo não vê sentido na pregação. Quando ela olha a pregação, quando ela olha, por exemplo, um Cristo crucificado, e este Cristo crucificado que salva a humanidade, eles vão dizer, isso é um absurdo, isso é uma loucura. Então, Paulo diz, não tem sábio, não tem escriba, não tem inquiridor, ou seja, não tem pessoa inteligente do mundo que entenda as coisas que são do Espírito. Porque as coisas do Espírito não são próprias para a inteligência. As coisas, a inteligência do mundo, né? A sabedoria do mundo. Quando o salvo, ele é salvo, ou seja, quando ocorre essa conversão, o que existe nele é uma vida nova, é a chamada novidade de vida, é uma vida diferente, é uma vida que não era aquela vida anterior. Portanto, o entendimento do Evangelho é um entendimento diferente do entendimento do mundo. As pessoas do mundo não entendem as mensagens do Evangelho. E, portanto, essas pessoas acham que a mensagem do Evangelho é loucura, é absurdo. Mas Paulo está dizendo que a sabedoria do Evangelho é uma sabedoria espiritual. Ela é muito mais profunda, porque só quem é salvo pode entender a profundidade do ensinamento que está na cruz,
que está em Jesus. O Evangelho, portanto, esta mensagem, Evangelho, esta boa nova, né, esta mensagem de Jesus, ela é, em verdade, o poder de Deus. Deus, em sua sabedoria, porque a sabedoria do Senhor, ela é superior à sabedoria do homem, porque foi a sabedoria do Senhor que criou todo o mundo. Ela é companheira de Deus na formação do mundo. Né? Esta sabedoria, ela foi capaz de salvar os homens através da cruz. E só quem é salvo, convertido, entende esta sabedoria de salvação pela cruz. Porque as pessoas do mundo não conseguem entrar na cabeça delas isso. Isto para elas é loucura, é absurdo. Os homens não conseguem entender a salvação. Eles não recebem salvação por sabedoria. Não é a sabedoria que dá salvação. A salvação vem pela fé, pela crença. E aqui Paulo dá uma alfinetada, porque os gregos eles eram orgulhosos da sua sabedoria, do seu intelecto. Mas Paulo está dizendo, olha, isso não salva ninguém, não. Quem é que salva? O Messias salva. E como ele salva? Pela cruz. Portanto, Cristo, Jesus Cristo, o Messias, é alguém que foi credenciado pelas manifestações extraordinárias, tanto de poder quanto de majestade. Agora, para eles, o Messias crucificado era uma contradição, porque a cruz para os romanos e para os judeus era uma maldição. Só que quem salva é exatamente este que foi crucificado. Aquele que foi escândalo para o mundo. Aquele que foi pedra de tropeço para o mundo. Aquele que foi loucura para o mundo. Aquele que é um absurdo. Nem o judeu, nem o grego entendiam isso. Mas Paulo está dizendo que isto é pelo poder, pela majestade, pelo querer, pela graça, pelo amor de Deus, pela sabedoria de Deus. O chamamento, ele foi ouvido por algumas pessoas? Foi. E algumas pessoas ouviram e obedeceram. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ouvir e obedecer. Então, os homens que ouviram e obedeceram ao chamado, eles sabem, existe sabedoria neles, de que o Cristo crucificado, aquele que fez maldição, aquele que se fez pecado por nós, crucificado, este significa poder. Portanto, a cruz é o poder de Deus. Ali está estampado o poder de Deus, porque nela o pecado foi derrotado. Né? E aí está a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo não encontra Deus em lugar nenhum, porque não é possível chegar lá pela sabedoria do mundo. Não tem poder sobre o mal, não tem poder sobre o pecado. Por outro lado, a cruz revela a Deus, revela aos homens o poder que eles necessitam para serem salvos. E o poder está lá, na cruz, crucificado. É o Messias sofredor, é aquele que ficou pendente na cruz, aquele que ficou pregado na cruz, aquele que parece fraco, mas que essa fraqueza, que parece fraqueza, é mais forte do que qualquer outra coisa que os homens podem produzir. Cristo, a cruz, é o poder de Deus, mas é também a sabedoria de Deus. O sinal é este.
mas que eles não enxergam. Está na cara deles, está assim nos seus olhos. Os judeus sempre buscaram sinais, mas eles não viram quando o maior dos sinais estava na frente deles, falando com eles, explicando para eles. Eles não viram. A sabedoria que os gregos amam tanto, que se orgulham tanto, a sabedoria humana deles não foi suficiente, não foi capaz de discernir a profundidade da sabedoria de Deus, que é a maior das sabedorias, a mais profunda das sabedorias. Deus então toma os humildes, toma aqueles que são nada, né? A palavra diz, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas, aqueles que não se acreditam por nada deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, aquelas que não podem nada, né, para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, vil é insignificante deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são consideradas, as que não são vistas, as que são ignoradas. Estes, né, para aniquilar os que acham que são alguma coisa, para que ninguém se glorie perante ele. Eu estou lendo o verso 27, 28 e 29 do primeiro capítulo de 1 Coríntios. Então Deus toma esses humildes, os que são nada, e faz com eles o que ele quer, o que apraz para ele, para retirar do homem a sua arrogância, o seu orgulho, a sua vaidade. O crente está numa relação das mais estreitas com o Senhor. É uma ligação, amado. Uma ligação com um Salvador pessoal, no sentido de fazer parte do corpo de Cristo. Portanto, as qualidades ligadas à justiça, segundo Paulo, à sabedoria, segundo Paulo, né, são essas três. A justiça, porque eles foram justificados. Cristo é a nossa justiça. Cristo nos justifica. Cristo nos torna irrepreensíveis, limpos diante do Pai. E nós podemos, então, entrar diante da sua presença. Santificação, santos, separados. Separados para servir ao Senhor. E redenção. E essa redenção não foi feita de qualquer maneira. Ela foi feita a um preço. Preço de sangue. Uma redenção através de um resgate feito na cruz. Pelo sangue derramado pelo justo, pelo inocente, pelos nossos pecados, meus e teus. Por isso nós fomos justificados e devemos estar nos santificando cada vez mais, porque fomos redimidos por esse que morreu por nós. Portanto, a pregação de Paulo não foi sabedoria, mas foi em poder. Este poder que se vê na justiça, na santificação, na redenção. Este poder que se vê na cruz. Reflexo de uma sabedoria profunda e abrangente, que nenhuma sabedoria do mundo é capaz de entender. Amado, pregar o evangelho não é falar bonito, não é falar bem, não é discurso lindo, palavrório, rico, ornamentado. Pregar o evangelho é dar testemunho. Aquilo que Deus
fez pela salvação do homem, na minha vida, na tua vida. Paulo não usa a sabedoria do mundo. Não, porque ele não está fundado na sabedoria do mundo, ele tem outro fundamento. O fundamento da verdadeira mensagem do Evangelho é o poder divino, é a sabedoria divina que está pregada na cruz. Portanto, o poder divino, a sabedoria divina, nos torna independentes da sabedoria humana. Nós não dependemos da sabedoria humana, nós temos uma sabedoria muito mais profunda. Nós temos um poder muito mais profundo, que é a cruz. Portanto, a verdade central que Paulo está explicando aqui para nós é somente Jesus, com poder e sabedoria de Deus, centrado na crucifixão, centrado na cruz. Amém, amados? Bons estudos.